Boa noite. Neste 13 de outubro de 2020, eu gostaria inicialmente de cumprimentar a toda a classe médica do Estado do Pará pela sua valiosa atuação em nosso Estado. Estamos dando início à Semana do Médico de 2020, que nós escolhemos como temática o Médico do Pará e a luta pela vida. Este ano de 2020 ficará eternamente registrado como um ano atípico, que determinou uma mudança de hábitos e de expectativas em toda a extensão do planeta. Este ano ficará marcado como aquele em que, ante uma situação inusitada e raras vezes experimentada pela humanidade ao longo dos séculos, a busca de soluções expôs os riscos da politização, das medidas intempestivas, das regras impostas pelo achismo e da falta de instrução e de condições sanitárias adequadas em nosso país e ao redor do mundo. Fatores que todos sabemos contribuem e contribuíram muito para o agravamento dessa situação de pandemia que estamos enfrentando há vários meses. Para a medicina brasileira, ficará o exemplo de seus integrantes, que, em sua absoluta maioria, não mediram e não medem esforços para levar à população uma assistência digna, adequada e eficaz, mesmo esbarrando em dificuldades cuja solução lhes é alheia. Nessa Semana do Médico de 2020, de modo diverso de nossa tradição conselhal aqui no Pará, nós não escolhemos a pessoa de um único médico para dar-lhe nome. Tal escolha, se assim o fizéssemos, poderia ser injusta com muitos que já se foram na luta contra a Covid-19 ou também com todos os que ainda continuam na batalha que está em curso. Optamos assim por denominar a Semana do Médico 2020 como o Médico do Pará e a luta pela vida. E convidamos colegas expressivos em sua atuação diária para uma série de lives nos dias 13, hoje, 14 e 15 de outubro, cuja temática central é o que aprendemos com a Covid-19. No dia 16, sexta-feira, faremos uma homenagem aos 48 colegas registrados no CRM Pará que faleceram em decorrência da Covid-19. Mas faremos também uma homenagem a toda a classe médica paraense, incansável e dedicada na superação das dificuldades existentes em seu exercício profissional. Uma avaliação ligeira da atuação médica nessa pandemia evidencia que o respeito à autonomia profissional e à autonomia do paciente, dentro do que preconiza o Código de Ética Médica, é fundamental para o sucesso de qualquer ato médico. Nessa Semana do Médico de 2020, não teremos festa, mas não estaremos de todo tristes. A luta dos médicos do Pará pela vida tem apresentado resultados bastante positivos, com algumas baixas e sequelas que refletem a dedicação, o esforço e a presença na linha de frente nessa batalha que ainda não terminou. Nosso reconhecimento, com todo o corpo de conselheiros, aos médicos do Pará que atuam com unidade e ética.
Desejo uma boa semana a todos e um feliz dia do médico, que será no dia 18, um domingo. Agradeço a dedicação de todos, o esforço, como já foi colocado, a superação das dificuldades que, com certeza, ao longo das nossas lives, nós vamos ter exemplos, nós vamos ter uma ideia melhor do que é trabalhar como médico no Pará, do que é enfrentar situações de falta de infraestrutura no nosso interior, principalmente, e muitas vezes do que é ser desprestigiado, principalmente pelas autoridades que deveriam dar melhores condições para o nosso exercício profissional. Muito obrigado. Nós temos dados na literatura que corroboram que essa taxa de transmissão, muitas das vezes, ela começa a ocorrer, às vezes, na fase pré-sintomática, tá? Podendo variar alguns dias antes da manifestação de sintomas, e pode perdurar após o início desses sintomas. Estudos mais atuais mostrando que até 5 dias, 7 dias é a média da taxa de infecção, do tempo de infecção. E esses pacientes que evoluem com sintomas, um percentual pode evoluir com gravidade, que a gente vai ver mais à frente, principalmente na segunda semana da doença. A partir do 8º dia da doença, após o início dos sintomas, que a gente vai ver que tem uma resposta inflamatória associada e que pode desencadear efeitos, como o Dr. Juarez já colocou no início, uma amplificação de uma resposta imunológica, causada principalmente por liberação de citocinas, efeitos mediadores pró-inflamatórios, cursando principalmente com trombose na microcirculação, circulação de principais órgãos-alvo e causando distúrbios, principalmente a nível de pulmão, a nível de sistema cardiovascular. E aqui nós temos essa evolução dessa doença, em que o pico dessa infectividade ocorre em torno, pode começar esse início do período de transmissibilidade até 5 dias antes do início dos sintomas, podendo perdurar até 5 dias após o início dos sintomas. Essa primeira fase, o período de incubação, a posterior fase, a segunda fase, a fase precoce, a terceira fase, que começa em torno do 8º dia, é a segunda semana da doença, em que pode ocorrer dispneia, pode ocorrer disfunção orgânica, a fase pulmonar, e na terceira semana, geralmente, pode ocorrer essa fase de recuperação ou de evolução a um quadro irreversível, evoluindo a óbito esse paciente. Aqui a gente traz alguns estudos que mostram as principais complicações decorrentes dessa infecção pelo SARS-CoV-2. Aqui nesses dados, principalmente, esses pacientes que apresentaram disfunção podem apresentar choque séptico, podem apresentar um pulmão de SARA, podem apresentar injúria renal, insuficiência renal aguda, uma coagulação intravascular disseminada, rabdomiólise. Então, esses pacientes eles estão sujeitos a manifestações clínicas variadas, esses pacientes geralmente da segunda semana em diante, que apresentam condições clínicas, principalmente comorbidades ou ainda algum fenótipo, alguma característica
individual genética que possa propiciar que esse indivíduo evolua com gravidade. Hoje a gente já sabe também que mesmo esses indivíduos que evoluem com síndrome da angústia respiratória do adulto, pulmão de Sara, eles também evoluem com fenótipos diferentes, variando em relação ao peso, à complacência, à elasticidade pulmonar. Então, eles necessitam de medidas intensivas diferentes, apesar de a gente ter relação PaO2, FiO2, a gasometria arterial, valores muito próximos, às vezes esses pacientes vão ter repercussões diferentes a nível de tecido pulmonar e exigindo medidas intensivas diferentes, às vezes ajustes de PIP, outras medidas protetivas. E nós sabemos que, apesar das mesmas características gasométricas, às vezes esses pacientes necessitarão de medidas intensivas diferentes. Nós também temos as complicações hematológicas, em que a gente percebe aqui desses principais, desse estudo retrospectivo aqui de 2020, de setembro de 2020, principalmente o que alterou entre os pacientes que sobreviveram e os que não sobreviveram. A contagem plaquetária, aqueles pacientes que não sobreviveram tinham maior consumo de plaquetas. Aqueles pacientes que não sobreviveram também tinham um consumo maior de fibrinogênio, então estava diminuído a contagem de fibrinogênio no sangue venoso periférico. O D-dímero estava aumentado nesses pacientes que não sobreviveram. E a degradação do fibrinogênio também ela estava elevada e houve diferença significativa. Todos esses marcadores entre os pacientes que sobreviveram e os que não sobreviveram, mostrando que há uma ativação da cascata, uma doença protrombótica, com a ativação de toda essa cascata do fibrinogênio, com a elevação desse D-dímero, um consumo dessa plaqueta, mostrando que, como o Dr. Juarez colocou na análise histopatológica, uma microtrombose dessa circulação, principalmente microcirculação, muito semelhante ao que a gente já vê na sepse, mas com efeitos diferentes, tanto que as sociedades de hematologia colocam que é uma nova entidade, uma RITAC, e que exige medidas diferenciadas, inclusive no seu tratamento. Esse paciente que evolui com esse fenótipo de alteração a nível de microcirculação necessita de medidas mais agressivas em relação à anticoagulação, medidas protetoras para que a gente consiga reverter esse quadro. Em relação às complicações cardiológicas, que é um dos órgãos-alvo da replicação viral. Nós temos os fatores de risco, esses estudos mostram que quais são os pacientes que estão em risco a desenvolverem complicações cardiovasculares, principalmente aqueles pacientes mais idosos, que apresentam comorbidades como alto risco cardiovascular, doença pulmonar, doença renal, diabética. Aqueles pacientes que apresentam inflamação sistêmica, que apresentam anormalidade de coagulação, que apresentam disfunção de múltiplos órgãos ou ainda imobilidade. Esses pacientes que já têm esses fatores de risco frente a um processo infeccioso pelo SARS-CoV-2 podem evoluir com complicações cardíacas, principalmente injúria do miocárdio e miocardite, infarto agudo do miocárdio, cardiomiopatia, arritmias, choque cardiogênico e trombose venosa. E não infrequente, que também as sociedades de cardiologia, desde o início da pandemia, colocaram a importância também do cuidado
com a polifarmácia das interações medicamentosas, principalmente aqui remdesivir, ribavirina, lopinavir, ritonavir, com alguns outros antihipertensivos ou digitálicos, que podem causar efeitos colaterais, a própria azitromicina, com a elevação do intervalo QT. Então, tomar muito cuidado com o uso dessas drogas, porque elas podem apresentar alterações cardíacas e devem ser monitorizadas, e a julgamento clínico se deve se manter ou não o uso dessas medicações por estarem causando alterações cardíacas. Aqui, tocilizumab, metilprednisolona, o interferon, a cloroquina, a hidroxicloroquina. Então, todas essas drogas que foram utilizadas ou que ainda estão sendo utilizadas no tratamento dessas pessoas com Covid-19, tem que ser muito bem avaliado as complicações cardíacas que elas podem acarretar. Complicações neurológicas. A gente também tem dados na literatura que mostram que os mais frequentes, principalmente, são os sintomas periféricos, como anosmia e ageusia. Tem um componente neurológico importante. Ainda não se sabe exatamente o mecanismo fisiopatológico. Dor de cabeça, e evoluindo, inclusive, com encefalopatia, relatos de casos de aumento de casos de encefalopatia, de Guillain-Barré, de doença cerebrovascular, de ADEM. Então, aqui, essa revisão do Lancet traz que essas complicações neurológicas, principalmente, elas acontecem, algumas na primeira semana e a maioria a partir da segunda semana, tá? E que exigem um diagnóstico diferencial, que às vezes o paciente pode evoluir com formas oligossintomáticas e já apresentar sinais e sintomas já de uma doença neurológica. E aí o diagnóstico diferencial da infecção pelo Covid, sendo o principal causador dessa doença neurológica. Aí, a lembrar as encefalites, as mielites transversas, tá? E a necessidade de identificação, de lembrar que essas complicações neurológicas, elas são possíveis dentro do espectro da doença da Covid-19, tá? E em relação às causas de óbito, os primeiros estudos já mostravam para a gente, lá em 2019 ainda, em relação à avaliação dos óbitos. Do que esse paciente que evolui a óbito devido à Covid-19, qual é o mecanismo de óbito? Principalmente insuficiência respiratória, com 53%, 33% a insuficiência respiratória associada a uma miocardite e insuficiência cardíaca, outras vezes, às vezes, até um choque cardiogênico, além de miocardite, insuficiência cardíaca e infecções associadas estiveram presentes em 16% dos casos. Então, às vezes é um paciente que vai necessitar de medidas invasivas de ventilação mecânica e pode complicar com uma pneumonia associada à ventilação mecânica, ou uma IRAS, uma infecção relacionada à assistência à saúde. Bem, falando um pouquinho agora sobre medidas de controle, como é que a gente pode, o que a gente tem de dados da literatura, o que nós temos de evidência, tá? Primeiro, o que foi feito também e o que a gente já tinha aprendido desde a SARS, desde o MERS, o que era possível a gente realizar a nível de sociedade, medidas de proteção a nível comunitário, para diminuir a propagação dessa infecção, medidas individuais e medidas comunitárias. E daí diversos estudos, inclusive, comprovam estatisticamente
há algumas estratégias que foram utilizadas em diversos países. Primeiro aqui o distanciamento social, mostrando que há uma diferença significativa, principalmente quando há esse distanciamento social a partir de 1 metro, tá? Há uma redução importante dos quadros de novas infecções, então tem um impacto importante naquele R0 dessa taxa de infectividade. Essa meta-análise ainda, que avaliou tanto caso de SARS, quanto de MERS, quanto de Covid-19, avaliando o uso de máscaras, tá bom? Em que houve uma diferença significativa, com uma redução do risco, uma redução da razão de chances de quase 6 vezes. Então, da importância do uso das máscaras como uma importante medida de controle a essa pandemia, tá? E que nós vemos que isso não é frequente em todos os países. Nós temos alguns países que não adotaram o uso universal da máscara, tá? Em relação ao tipo de máscara, quando avalia a N95 ou similar versus o uso de não máscara, há uma diferença significativa. Desculpe, pulei aqui um slide. Há uma diferença significativa com uma redução do risco em quase 9 vezes, tá? E o uso de máscara cirúrgica ou similar, incluindo a de algodão com uma alta gramatura de 12 a 16, versus o não uso de máscara. Também houve uma redução de quase 6 vezes o risco de infecção. Então, mostrando aqui, gente, que são medidas efetivas, estatisticamente significantes, através de diversos estudos que apontam a mesma tendência, tá? A proteção ocular também foi avaliada, tá? Então aqui o uso de óculos e face shield, principalmente para os trabalhadores, tá? Em saúde, com uma redução do risco de quase 5 vezes, tá? Aqui um odds ajustado de 0,22, garantindo um efeito protetor, um efeito de quase entre 4 a 5 vezes de redução nessa taxa de efetividade. Então, a gente aprendeu que o uso de máscaras, o distanciamento social e a proteção ocular são medidas efetivas. Além disso, higienização das mãos com frequência, isso já era um dos pilares do controle da infecção, principalmente a nível hospitalar. Então, o uso constante de água e sabão ou do álcool em gel para a higienização das mãos, o não uso de adornos, principalmente no ambiente de saúde, também diminui e muito a taxa de transmissão cruzada. Evitar também o uso de... evitar o contato, principalmente em mucosas, nariz, boca, olhos, também reduz muito a taxa de infecção pelo vírus. E aí, essa meta-análise também faz uma avaliação geral dessas evidências, tá? Em relação ao distanciamento social, ao uso de máscara e à proteção ocular, tá? Em que, apesar de eles mostrarem que são baseados em diversos estudos, não foram estudos que são os que apresentam melhores evidências, que são ensaios clínicos, coorte, tá? Mas com o nível de evidência nós temos uma certeza de baixa a moderada, mas que a gente vê e comprova que ao longo do comportamento da pandemia, principalmente as estratégias de lockdown e o uso universal da máscara, higienização das mãos, tem
têm sido medidas efetivas no controle dessa pandemia. E os países que adotaram esse comportamento, identificação precoce dos casos, testagem em massa, conseguiram reduzir, principalmente no primeiro semestre, a evolução dessa infecção nos seus países, nos seus territórios. Aqui mostrando esse outro estudo da PLOS, que esses países que utilizaram, têm como uma rotina o uso das máscaras, apresentaram menores taxas de infecção ao longo de 30 dias. Então, Hong Kong, Tailândia, Taiwan, em relação a outros países que não tinha todo esse rigor ou não era o uso universal, como Espanha, Itália, Reino Unido, tá? Mostrando que tinha sim impacto nessa taxa de infectividade, o R0. E aqui mostrando como é que nós estamos hoje, essa taxa de infecção no país, aqui mostrando que nós estamos numa certa estabilidade de casos novos, mas ainda tendo casos novos. Os últimos dados mostrando cerca de 20 mil casos novos por dia, mais um decréscimo importante nessa taxa média dos casos de casos novos e de óbitos, tá bom? E mostrando aqui que quando nós avaliamos o R0, nós estamos em torno aqui, olha, até 6 de outubro, que foi a última medição, um R0 de mais ou menos 0,97, que é menos que 1. Quando nós atingirmos um R0 a menos que 1, nós temos que essa pandemia ela está em decréscimo, porque uma pessoa infecta menos de uma pessoa, tá? Essa taxa de infecção é menor que 1, então ela propaga uma velocidade menor, não uma velocidade geométrica, tá? E aí nós temos um decréscimo dessa pandemia. E esses são os dados atuais por estados, em que nós mostramos aqui, olha, o estado do Pará, apresentado aqui por esses dados, nós estamos no R0 menor que 1, tá? Então mostrando que os nossos dados corroboram estatisticamente com o que a gente tem sido notificado, menor taxa de casos novos, novas infecções e, consequentemente, uma menor mortalidade, tá? Mas não descuidar, porque nós temos casos confirmados de reinfecção, ainda não sabemos o que influencia nessa reinfecção. O Dr. Davi Bichara vai falar um pouco sobre os marcadores laboratoriais, o que isso pode nos ajudar. A gente ainda não tem muita certeza se essa imunidade ela é duradoura ou não, o que confere essa imunidade e a necessidade de manter essas medidas de controle para que nós consigamos diminuir a taxa de infecção e ter controle dessa pandemia. Bom, gente, era esses dados que eu queria apresentar para todos. Queria agradecer imensamente o convite, a oportunidade de estar aqui. Estamos à disposição. Muito obrigado a todos. Boa noite. Por outro lado, nós temos uma infinidade de testes que foram colocados no mercado. Aqueles testes virais, que eu digo que são os testes que salvam vidas, que é o RT-PCR e principalmente os testes de antígenos. E depois surgiram testes muito importantes, como o sequenciamento de nova geração, o teste COVID-19-MS, o teste LAMP e outros. E temos os anticorpos, que são testes semi-quantitativos.
nós não temos nenhum teste quantitativo ainda no Brasil, e, lamentavelmente, os testes rápidos que não servem para diagnóstico da Covid-19. Isso é muito importante a gente colocar, porque todos os países que iniciaram fazendo o teste rápido, de imediato perceberam que esses testes não serviam para diagnóstico e tiraram eles da circulação. Isto aconteceu no Reino Unido, aconteceu na Espanha, na Itália. O Brasil continua insistindo até hoje com testes rápidos. Esses testes de anticorpos, eles podem detectar IgA, IgM, IgG ou, mais recentemente, testes específicos para anticorpos totais. Existe um programa nos Estados Unidos de aceleração rápida de diagnósticos. E aí surgiram testes muito mais modernos de biosensores, nanopartículas, de CRISPR e até bafômetros, que podem dar um resultado em 15 segundos. Mas o que nós aprendemos realmente com a Covid-19 é que os testes virais consolidados é o RT-PCR, considerado padrão ouro, e agora o teste de antígeno, que está sendo aceito no mundo inteiro para diagnóstico. Além disso, surgiram os testes moleculares, alguns testes rápidos, e que você tem um resultado aí em até 13 minutos, e que tem funcionado muito bem. Uma outra coisa que nós aprendemos com a Covid-19, sorologia para IgA ou para IgM não serve para diagnóstico da Covid aguda. Isto está consolidado. Da mesma maneira, não utilizamos resultados de sorologia IgM e IgG para definir saída do isolamento ou volta ao trabalho. Isto também está consolidado. E para rastreamento populacional, a melhor sorologia é a de anticorpos totais ou de IgG. Isto está consolidado. Se nós pensarmos em termos de doença, de Covid-19 e em termos de medicina, nós poderíamos fazer o seguinte: até o 7º dia, você faz o RT-PCR, ou faz um teste de antígeno, ou faz um teste molecular com resultado rápido. E a sorologia somente após o 19º dia. Não existe pressa nenhuma de saber se o paciente tem um teste sorológico reagente ou não reagente, ou seja, positivo ou negativo. Isto não muda a conduta do médico. E não adianta fazer teste sorológico com 8 dias, 10 dias, 15 dias, a probabilidade de um teste não reagente é muito grande. E quando eu falo teste sorológico, eu estou falando em anticorpos totais ou IgG. IgM não é recomendado. Quando eu penso na síndrome inflamatória multissistêmica da criança e agora do adulto, eu posso utilizar uma sorologia para auxiliar no diagnóstico. E esta sorologia seria somente a IgG. Ainda estamos discutindo a questão do RT-PCR não detectado. Aquele paciente que tinha clínica sugestiva, tinha uma tomografia alteração com vidro fosco e, lamentavelmente, o RT-PCR deu negativo. Isto pode acontecer em até 39% das situações, por uma coleta mal realizada, uma má qualidade da amostra, manuseio inadequado desta amostra, mutações, oscilações de carga viral, tudo isto pode levar a um teste negativo. Por outro lado, quando nós temos um teste de RT-PCR detectado positivo, isto pode confirmar uma infecção ou podemos ter este teste positivo por até 3 meses em um paciente já recuperado. E isto pode acontecer na presença de vírus não viáveis, fragmento de genoma não infectante, vírus envolvido por células imunológicas. Nós podemos fazer, e alguns países fazem, simultaneamente, quando faz o RT-PCR, fazer a análise do RNA subgenômico. A presença do RNA subgenômico indica que aquele paciente ainda está infectando. E isso é feito, por exemplo, no Reino Unido, no Imperial College, eles fazem isso de rotina.
Sobre os testes sorológicos, nós temos que utilizar somente testes aprovados pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde, Fiocruz. Hoje, se você entrar no site da Anvisa, você vai ver que foram já analisados 223 testes rápidos diferentes. E, pasmem, 100 testes reprovados, 100 testes não conformes, e todos eles pós-mercado, o que significa dizer que a população brasileira estava sendo submetido a estes 100 tipos de testes diferentes que deram resultados falsos positivos, falsos negativos, e que no Reino Unido eles foram banidos logo no início, foram devolvidos para a China. E a Itália fez a mesma coisa e a Espanha a mesma coisa. E o Brasil continua insistindo em utilizar testes rápidos para diagnóstico da Covid. As pessoas precisam entender melhor a interpretação. A OMS, o CDC, a Universidade de Yale, o Real Colégio de Patologistas da Austrália não recomendam teste sorológico para diagnóstico. E a OMS não recomenda nenhum teste sorológico para tomada de decisões. Nós temos que entender alguns pontos são importantes quando a gente fala em sorologia. Primeiro, qual é o tempo de aparecimento do anticorpo e a detecção desses anticorpos? Será que esta geração de testes que nós temos é capaz de detectar quantidades mínimas de anticorpos? Sabemos que pode ocorrer reações cruzadas com dengue, zika, fator reumatoide. O paciente pode ter dengue e o resultado ser reagente positivo para Covid-19 e vice-versa. Não devemos utilizar teste sorológico para diagnóstico da Covid aguda, não serve para tomada de decisões e nós temos riscos de falsos negativos quando realizados precocemente, especialmente em doenças leves. E risco de falsos positivos, particularmente para a IgM, quando nós temos reatividade cruzadas com outros coronavírus que causam resfriado comum. Temos também problema com a resposta de anticorpos de idosos imunocomprometidos. E nós sabemos que esta resposta depende de uma série de fatores, depende da genética, depende da carga viral, depende da idade, depende de vários fatores que podem, de uma maneira, retardar ou não o aparecimento de anticorpos. Nós não sabemos ainda se é necessária uma resposta detectável de anticorpos para a proteção imunológica. E esses anticorpos não fornecem informações sobre o risco de infectar outras pessoas. E o manejo da infecção e medidas de prevenção não devem se basear em resultado de testes sorológicos. Existe uma infinidade de gráficos sobre quando aparece a IgA, quando aparece a IgM, quando aparece IgG. Isso não tem importância nenhuma na Covid-19. O que nós sabemos é que até o 7º, 8º dia nós devemos detectar o vírus. E após isto, anticorpos e, principalmente, após o 19º dia, e anticorpos IgG, visto que IgM e IgA não nos interessa, não nos auxilia em nada. A requisição, ela deve ser clara, objetiva. O médico deve dizer que ele quer um RT-PCR para Covid-19. Tem muitos colegas escrevendo RT-PCR. RT-PCR não é exame, é técnica. Eu posso fazer RT-PCR para Covid-19, posso fazer para outros agentes etiológicos. Então, eu tenho que deixar claro que isto é para Covid-19. O teste de antígeno, a mesma coisa. Teste de antígeno para Covid-19. E a sorologia, eu tenho que ter clareza que eu quero anticorpos totais ou quero IgG. E nós não recomendamos testes rápidos para diagnóstico da Covid. E podemos ter 3 possibilidades de resultados no RT-PCR. Detectado significa positivo, não detectado significa negativo, e o teste inconclusivo. O que é um teste inconclusivo? Dependendo do teste de RT-PCR, dependendo do protocolo, pode ser um protocolo para detectar 3 genes e só foi detectado um gene. Nesta situação, se considera o teste inconclusivo e o paciente deverá fazer nova coleta. O que nós esperamos de um teste
é alta sensibilidade, alta especificidade e rapidez. Nesse sentido, o teste molecular que está aí no mercado, que é um teste que o resultado sai em até 13 minutos, é um excelente teste por apresentar alta sensibilidade, alta especificidade e rapidez no resultado. Os testes sorológicos têm sim utilidades. Nós podemos utilizar um teste sorológico, aí eu diria anticorpos totais ou IgG, num paciente que não tiver acesso ao RT-PCR ou que tiver um RT-PCR não detectado, para eu identificar doadores de plasma convalescente, para estudos epidemiológicos de prevalência, para documentar uma possível imunidade e para verificação das respostas às vacinas. Nós temos que entender que temos que ter testes de qualidade, porque um resultado falso ou negativo, eu vou colocar um paciente na rua, eu vou tirar ele do isolamento e disseminar o vírus. E um resultado falso positivo, principalmente num profissional de saúde, eu vou retirar este profissional da linha de frente, diminuindo ainda mais a questão da logística de atendimento. É muito importante os estudos que estão sendo feitos aqui mesmo em Belém e no mundo inteiro de genética e Covid. Nós precisamos estudar os genes relacionados à infecção, à inflamação, à gravidade, à piora dos sintomas respiratórios. Talvez aí na genética esteja a resposta por que alguns são assintomáticos, outros têm doença leve ou moderada, alguns têm doença severa, alguns doença crítica e alguns vão a óbito. Então, a produção de anticorpos depende da carga viral, do genótipo viral, da imunidade e da genética do hospedeiro. O que também está consolidado no momento é a saída do isolamento, que antigamente eram 14 dias e 3 dias sem febre. O que mudou? Mudou para 10 dias. O paciente que estava em isolamento em casa, após 10 dias do início dos sintomas, e ele não tem febre há 24 horas, nem está utilizando antitérmico, ele pode sair do isolamento. Isto está consolidado. E os testes, e aquela saída do isolamento baseada em teste, não foi banido, mas somente em casos especiais. Por exemplo, num paciente imunodeprimido ou imunocomprometido, nós podemos utilizar os testes, mas a gente recomenda uma consulta com o infectologista para que ele possa orientar se este paciente deve ou não ser testado. E este teste está consolidado, é o RT-PCR. Por outro lado, o que nós aprendemos também com a Covid-19, não se utiliza resultado de testes sorológicos no pré-operatório de cirurgias eletivas, pois estes testes sorológicos, IgM e IgG, não indicam período de infectividade ou transmissibilidade da doença. Os testes pré-operatórios recomendados pelas sociedades médicas de especialidade e pelo protocolo de alguns hospitais é o RT-PCR. E ainda assim, a gente está discutindo isto, considerando que o RT-PCR pode ficar detectado por até 3 meses. Então, nós recomendamos uma anamnese. A história clínica deste paciente é importante para se tomar as melhores decisões. Os anticorpos garantem proteção? Sim, isto está consolidado. Agora, por quanto tempo é que nós não sabemos? É possível ocorrer reinfecção? Sim, isto está consolidado. Porém, não representa grande risco na população mundial. O número de pessoas que foram reinfectadas é insignificante se a gente comparar com o número de pessoas infectadas. Todos os infectados produzem anticorpos? Não. Ou não detectamos. Isso está consolidado. Nós temos pacientes que têm clínica sugestiva, RT-PCR detectado, tomografia sugestiva e passado 90 dias nós não conseguimos detectar anticorpos. E alguns pacientes que tinham a IgG reagente, com 90 dias esta IgG sumiu. Isto são trabalhos nossos realizados aqui mesmo
em Belém. Estamos também estudando qual é o real papel da imunidade cruzada e a outra questão é se as vacinas serão eficientes. Esta é a grande resposta que nós queremos quando se fala em Covid-19. Uma outra coisa que está consolidado, que nós aprendemos com a Covid-19, testar, diagnosticar, isolar e realizar rastreamento de contato. Os países que fizeram isso tiveram melhor resolução, como a Coreia do Sul, a Alemanha, Nova Zelândia. Os países que não fizeram a testagem, o diagnóstico, isolaram e rastreamento de contato, estão tendo muitas dificuldades. E quando a gente fala testar, é teste que salva a vida. Ou é teste de antígeno, ou é RT-PCR, ou um teste molecular, ou um teste de sequenciamento de nova geração. Testar não significa fazer teste rápido. E mais consolidado ainda, evitar fake news. Isto tem causado um problema muito grande, a quantidade de profissionais de saúde que ficam publicando nas redes sociais as famosas tabelinhas de IgM e IgG, que IgM está infectando. Isso tem atrapalhado. IgM não significa dizer que o paciente está infectando ninguém. Uma IgM pode ficar reagente por até 8 semanas ou mais. E este paciente pode sair do isolamento com 10 dias tranquilamente. Então, não utilizamos resultados de teste sorológico para a tomada de decisões. Nós vamos continuar vigilantes, acompanhando tudo o que está acontecendo em relação à Covid-19 para trazer as melhores evidências. Uma boa noite e obrigado.